Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever no nosso canal, convido você a ouvir ou assistir os outros episódios que também estão disponíveis aqui no canal. O Caminho do Discipulado está no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Spotify e no YouTube. E você pode nos seguir, os links estão na descrição desse episódio. Sejam muito bem-vindos todos que estão conhecendo o canal. Eu sei de várias pessoas que estão compartilhando em grupos no WhatsApp, com amigos, com vizinhos, com familiares. Muito obrigado a todos que estão participando. Eu lembro que há pouco tempo, quando iniciamos, ainda estava falando sobre convidando as pessoas para se inscrever, para que pudéssemos chegar a 300 inscritos, e agora já mudamos. Agora eu estou aqui vendo que estamos quase chegando a 500 inscritos no canal. Obrigado a todos que estão compartilhando, se inscrevendo, ajudando esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Então, muito, muito obrigado, tá? Vamos ter um episódio especial hoje. Vamos estudar, ler e comentar. Segundo Nef, capítulo 2, do versículo 8 ao 19, vamos aprender um pouquinho mais sobre a importância de Cristo, o quanto Ele é importante em nossas vidas. Vamos aprender um pouco sobre a intercessão e o que significa a intercessão de Cristo por nós. Vamos falar um pouquinho sobre a oposição que existe em todas as coisas e também sobre as coisas que agem e as coisas que recebem ação. É muito legal esse princípio e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje nesse episódio. Mas antes, tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, eu recebi um contato de uma amiga até aqui da nossa estaca, aqui da mesma cidade. Ela comentou que um episódio do Ensinamentos do Presidente Lourenço Snow, ele estava com algumas partes repetidas. Isso acontece. Eu edito, a ferramenta que eu edito os vídeos, ela é pelo computador e também pelo celular. E às vezes, quando eu inicio a edição no computador e concluo no celular, ela dá esses probleminhas, que alguns blocos das gravações que eu faço, eles vão repetidos. E esses dias já aconteceu isso em outro episódio, meu amigo também já me avisou, eu corrigi. E esse episódio do Presidente Lourenço Snow também está com esse problema, tem alguns blocos repetindo. Eu vou corrigir nos próximos dias assim que der, e se você perceber algum errinho, alguma questão aí, por favor, pode mandar, porque às vezes é só esse detalhe de corrigir, de editar ali, tirar o bloco que tá duplicado. Então agradeço a todos aí que ajudam, que colaboram. Também agradeço a todos que estão comentando. Os comentários são muito, muito importantes no vídeo, ajudam a enriquecer bastante o conteúdo. Também me ajudam a perceber que eu não estou sozinho aqui, gravando, que tem alguém do outro lado me ouvindo. Obrigado a todos que estão no Spotify, bastante gente seguindo no Spotify, muito, muito legal, muitas pessoas ouvindo os episódios, eu consigo acompanhar aqui diariamente os números, e tem muita gente no Spotify ouvindo o Caminho do Discipulado. Então, muito, muito obrigado, tá? Vamos iniciar então? Se você é novo, lembre-se, nós temos mais 3 quadros aqui nesse episódio. O primeiro quadro é sobre curiosidades, onde eu trago uma curiosidade, algo interessante para nós aprender, ou lembrar, ou descobrir, coisas que às vezes a gente nem sabia que existiam sobre as Escrituras, sobre o Evangelho, sobre o Salvador. E também depois temos o quadro História de Fé, onde vem uma história inspiradora para nos ajudar e nos dar um bom exemplo, enfim, nos inspirar. E no final do episódio temos um quadro que é Pergunta e Resposta, onde nós respondemos uma pergunta que foi enviada, ou que uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, e então a gente traz essa pergunta e procura também trazer a resposta. Muito bem, vamos começar? Espero que você esteja bem onde você estiver, que o seu dia esteja indo muito, muito bem. Seja você dormindo, acordando, seja você em casa, na rua, no trabalho, na academia, no trânsito. Esteja bem, fique bem. Eu estou muito animado de estar aqui, e por esses minutos que nós vamos poder passar juntos aqui, eu e você, aprendendo um pouquinho mais hoje nesse bloco que vai ser segundo Nef, capítulo 2, do versículo 8 ao 19. Curiosidade. Você sabia que da edição inicial e da edição atual do Livro de Mórmon, historiadores da igreja revelam que aconteceu entre 30 e 35 mil alterações foram feitas do manuscrito original para as edições que nós temos hoje?
Por quê? Por que tantas alterações? O profeta Joseph Smith, quando ele traduziu, ele não indicou sinais de pontuação, como pontos, vírgulas, ponto de interrogação. Foi exatamente como ele ditou. Os sinais de pontuação não apareciam no manuscrito original, por isso que teve tantas alterações, onde os pontos, vírgulas, sinais, eles foram acrescentados. O tipógrafo posteriormente inseriu esses sinais de pontuação ao preparar o texto para a impressão. Com exceção da pontuação, formatação e outros elementos tipográficos e alguns pequenos ajustes necessários para corrigir erros cometidos na cópia pelos escribas. A cópia editada tornou-se o texto da primeira edição impressa do livro. Então essas foram as únicas alterações que foram feitas. Bastante, né? Entre 30 e 35 mil, porque imagina um livro muito grande e que inicialmente ele não tinha os pontos, vírgulas, sinais. E então depois foi acrescentado pontos, vírgulas, sinais de interrogação. História de fé. Essa história foi contada pelo elder Whitney Clayton da Presidência dos 70 na Conferência Geral de abril de 2017 e diz o seguinte: há alguns anos conversei com um jovem bispo que toda semana dedicava horas aconselhando os membros da ala. Ele fez uma observação marcante. Os problemas enfrentados pelos membros da ala eram os mesmos dos membros da igreja em toda parte. Eram questões relativas a tornar o casamento feliz, a dificuldade de equilibrar o trabalho, a família e os deveres da igreja, a palavra de sabedoria, ao emprego, a pornografia ou a dificuldade de ter um sentimento de paz quanto a uma norma ou questão histórica da igreja que não conseguiam entender. Com muita frequência, ele aconselhava os membros a voltar aos hábitos simples de fé, como estudar o livro de Mórmon, tal como fomos aconselhados pelo presidente Thomas S. Monson e também pelo presidente Nelson. Pagar o dízimo e servir na igreja com dedicação. No entanto, frequentemente a reação dos membros era de ceticismo. Não concordo com você, bispo. Todo mundo sabe que essas coisas são boas e devem ser feitas. Falamos delas na igreja o tempo todo, mas não sei se o senhor me entendeu. O que essas coisas têm a ver com os problemas que eu estou enfrentando? Boa pergunta. Há tempos, aquele jovem bispo e eu temos observado que as pessoas que fazem essas coisas pequenas e simples, ou seja, que são obedientes em coisas aparentemente pequenas, são abençoadas com fé e forças maiores do que esses atos de obediência em si, e que na verdade podem parecer não ter nada a ver com eles. Pode parecer difícil ver a relação entre atos básicos de obediência diária e a solução para os grandes e complexos problemas que enfrentamos. Mas essa relação existe. Sei por experiência própria que colocar em ordem esses pequenos hábitos diários é a melhor forma de nos fortalecermos para enfrentar os problemas da vida, quaisquer que sejam, ainda que pareçam insignificantes ou sem relação alguma com os problemas específicos que nos angustiam. Graças aos pequenos atos de fé, somos abençoados em tudo o que fazemos. Agora vamos para a leitura do bloco de hoje, que é 2 Nef, capítulo 2, o versículo 8 ao 19. Nesse momento eu vou fazer a leitura integral desses versículos e logo após então alguns comentários, algumas lições que podemos tirar dessa parte aqui das escrituras. Então vamos iniciar agora no versículo 8 de 2 Nef 2. Portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma-a novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão feita por todos os homens vão a Deus, portanto se acharão em sua presença, para serem julgados por ele, de acordo com a verdade e a santidade que estão nele.
Por conseguinte, todos os requisitos da lei dada pelo santo para a aplicação do castigo estipulado na lei, castigo esse que está em oposição à lei estipulada para a felicidade, para cumprir os propósitos da expiação. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, pois se fosse um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção, nem incorrupção, nem felicidade, nem miséria, nem sensibilidade, nem insensibilidade. Portanto, teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito na sua criação. Portanto, isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos, assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. E se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo, nem miséria. E se essas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos, nem a terra. Pois não poderia ter havido criação nem para agir, nem para receber a ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução, pois existe um Deus, e Ele criou todas as coisas, tanto nos céus como na terra, e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem a ação. E para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessária uma oposição, até mesmo fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. O homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um ou por outro. E eu, Leí, devo supor pelo que tenho lido, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu e tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. E por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva: come do fruto proibido e não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. O primeiro bloco de hoje, o primeiro comentário, está no versículo 8, que diz assim: portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra. Que coisas que ele está falando aqui? Está falando sobre o que está no versículo 6, que a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. E aqui fala o quão importante é tornar essas coisas conhecidas de todos os habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Então esse versículo ele fala o quão importante é falar sobre Cristo e como nós temos que falar sobre Cristo. Eu sinceramente fico preocupado quando eu participo de alguma reunião e felizmente isso acontece poucas vezes, mas às vezes acontece,
um discurso ou uma aula, às vezes muito boa didática, muito boa apresentação, muito boa abordagem da aula, com histórias interessantes, ou às vezes até mesmo uma reunião de testemunho com uma experiência bem interessante, mas é muito triste, para mim é triste, quando eu vejo, por exemplo, um discurso em que a pessoa fala sobre Jesus Cristo apenas quando ela encerra o discurso. Durante todo o discurso ela nem toca no nome de Jesus Cristo. Ou uma aula em que a pessoa dá uma aula muito boa, mas que em nenhum momento ela tocou no nome de Jesus Cristo. Ela nem citou Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é muito importante. Não existe nada mais importante que Cristo. E Ele deve ser o centro da nossa vida e Ele deve ser o centro da nossa adoração. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós formos fazer, todo o programa, toda a aula, todo o projeto, toda a ação nossa, Cristo deve ser o centro. Ele deve ser o ponto central. Ele sempre deve brilhar em todas as ocasiões, em tudo que se relaciona, principalmente às coisas espirituais, porque não existe nada mais importante do que Cristo. Não existe um conhecimento, uma doutrina, não existe nada, nenhuma história ou experiência pessoal que tenha mais valor do que falar sobre Cristo. Então, Cristo ele é muito importante. Eu amo uma escritura que está em Mosias 3:17, que diz assim, digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pela qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor onipotente. Então, não existe um outro caminho, não existe nada. Cristo é o caminho, ele é o meio pelo qual nós vamos conseguir a salvação. Se nós conseguirmos, vai ser por meio de Cristo. Então nós temos que ter Cristo como ponto central de tudo que nós fazemos, seja na nossa vida pessoal, seja com nossos filhos, com as pessoas que nós servimos. Nós precisamos identificar Cristo em tudo que nós fazemos. E eu convido você para olhar para a sua vida hoje. Hoje, na sua vida, você tem dado um lugar de destaque para Cristo? É possível enxergar Cristo na sua família? É possível enxergar Cristo no seu chamado, nas coisas que você faz? Você tem colocado Cristo no meio ou como ponto principal? É possível enxergar Cristo na maneira como você tem ensinado seus filhos? É possível enxergar Cristo na maneira como você tem se comportado e agido, tanto em particular como em público? Então, Cristo precisa ser o ponto central de tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos. Nenhuma aula ela vai ser tão boa se ela não citar Cristo em algum momento, se ela não trouxer algum ensinamento ou alguma ligação direta com Cristo. Nenhum discurso, por melhor orador que seja, por melhor experiências que o orador conte, pela didática incrível, se não citar Cristo, não vai ser bom. Não vai ser o que poderia ser. Cristo precisa ser o centro de tudo que nós fazemos, para que nós possamos então receber do seu poder. Talvez por isso a ênfase do presidente Nelson, para que nós pudéssemos tirar qualquer apelido referente à igreja, porque o nome de Cristo estava deixando de lado. E sempre que isso acontece, é uma maneira sutil como o próprio Satanás faz com que nós vamos tirando Cristo do nosso meio. Começa pelas palavras, paramos de citar Cristo, paramos de falar sobre Cristo, paramos de pregar sobre Cristo e logo paramos de acreditar em Cristo. Então Cristo, ele precisa estar no ponto central da nossa vida, de tudo que nós fazemos. Essa ênfase do presidente Nelson para que se mudasse o nome de muitas coisas, o coral do Tabernáculo Mormon mudou o nome para que esse nome Mormon ele pare de ser citado. Os sites, domínios de sites foram mudados, alterados, nome de programas da igreja foram mudados, para que tudo que tivesse a palavra Mormon como referência ao nome da igreja foi tirado. Assim como também nós podemos até evitar, por exemplo, Sud, em vez de eu sou Sud. Quando eu falo eu sou Sud, é algo simples e talvez não é o fim do mundo, mas quando eu costumo falar apenas eu sou Sud, eu sou Sud, eu sou Sud,
Toda vez que eu falo eu sou SUD, é uma vez que eu não estou falando sobre Cristo, que eu poderia falar. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Ah, mas é muito longo. Mas esse é o nome que o Senhor escolheu. Eu não gosto se alguém me chama pelo nome errado. Por exemplo, meu nome é André, mas se alguém chegar, oi Andrei, talvez num primeiro momento tudo bem, mas depois que essa pessoa me conhece, se ela continuar chamando ô Andrei, para a pessoa talvez não tenha muita importância, mas para mim, que sou o dono do nome, que é o meu nome, eu me sinto melhor de ouvir André e não Andrei. E o Senhor, foi Ele que deu esse nome para a sua igreja. É Ele que escolheu esse nome dessa forma. Então, para Ele é importante que o nome seja citado como Ele disse que deve ser. E é uma maneira de nós também fazer com que Cristo esteja no centro. Quando nós citamos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o nome Jesus Cristo ele aparece no meio da frase. Ele é o destaque, ele é o ponto central. Então, que nós possamos lembrar disso, que não existe nada mais importante do que Cristo e devemos fazer com que Cristo esteja no centro de tudo que fazemos e falamos. Tudo que formos falar, ensinar, compartilhar, precisamos ter Cristo como ponto central. O próximo comentário desses versículos está no versículo 9 e 10, que cita uma palavra que me chamou a atenção. No versículo 9 diz assim: Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão feita por todos os homens, todos os homens vão a Deus. Me chamou a atenção essa palavra intercessão ou interceder. A palavra interceder tem origem do latim, que é intercedere, que significa colocar-se no meio. Então aqui está falando sobre Cristo. Esse termo ele é formado pela junção dos elementos inter, que significa entre, e cedere, que significa ir. Assim, interceder significa literalmente colocar-se entre duas partes, com a finalidade de mediar um acordo ou solucionar uma questão. Então, quando fala que Cristo intercedeu por nós, significa que Cristo colocou-se entre nós e aquilo que nos separa de Deus, com o objetivo de solucionar, de mediar um acordo ou solucionar uma questão, e isso é feito por meio da expiação do Salvador Jesus Cristo. No livro de Mórmon, esse termo interceder, ele aparece em algumas partes aqui, né? Eu até separei aqui, deixa eu ver aqui, algumas partes em que aparece esse termo em que fala sobre interceder. Por exemplo, aqui vamos achar aqui só um pouquinho, Mosias 14, por exemplo, versículo 12, diz assim, tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, uma maneira como Cristo ele intercede por nós é através dos nossos pecados. O pecado nos separa de Deus, cria um abismo, uma separação entre nós e Deus. E Cristo se coloca como intercessor, ele intercede, ele se coloca no meio para mediar, para resolver. Por meio da sua expiação. Aí tem outra parte aqui que eu gosto muito, que está no versículo Mosias 15 também, Mosias 15, versículo 8, diz assim, E assim rompe Deus as ligaduras da morte, havendo conquistado a vitória sobre a morte, dando ao Filho, Jesus Cristo, o poder de interceder pelos filhos dos homens. Então, Cristo recebeu do Pai o poder de interceder por nós, de se colocar entre nós e aquilo que nos separa do Senhor, que separa de Deus, por meio da sua expiação. E nesse versículo falou sobre as ligaduras da morte. No versículo anterior falou sobre as transgressões. Então Cristo ele intercede por nós para nos libertar do pecado,
porque o pecado nos separa de Deus, e aqui nesse versículo mostra que Cristo intercede por nós para nos libertar da morte, porque a morte também nos separa de Deus. Então, Cristo, ele intercede por nós, e é lindo saber disso, saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos alguém para nos ajudar. Muitas vezes na vida parece que nós estamos sozinhos, que não temos ninguém para conversar ou alguém que é capaz de nos entender a situação que nós estamos passando, a dificuldade que estamos enfrentando. Mas esses versículos mostram que Cristo, ele está ali, ele é o nosso intercessor, ele intercede por todos, ele intercede por nós. E ele intercede inclusive para nos ajudar com relação aos pecados, para que nós possamos nos libertar deles, e também em relação à morte, que é algo que traz tanta tristeza e dor para nós. Então Cristo, ele está naquelas pontos mais difíceis da nossa vida, porque as coisas que mais causam tristeza para nós na vida, o que são? O pecado e a morte. Claro que tem outras coisas que também causam tristeza, mas se nós formos ver, a maioria de todas as coisas, elas têm raiz nessas duas coisas. Ou o pecado, que originou aquela tristeza, mesmo por escolha nossa, porque nós pecamos, ou porque alguém que nós amamos pecou e nós tivemos que também sentir os efeitos disso na nossa vida, ou por meio da morte. Quem de nós não passou já pela dor da morte? E todos nós ainda vamos passar, infelizmente, perder amigos, familiares. A morte é algo muito triste. E aqui fala que Cristo intercedeu por nós em meio aos nossos pecados, pelas nossas transgressões, caso nós nos arrependamos e usemos o poder da expiação, e ele também intercede por nós em relação à morte. Então, que lindo, que maravilhoso saber disso, que Cristo intercede por nós naqueles pontos mais difíceis da vida. Ele vai estar ali para interceder, para se colocar no nosso lugar, para fazer a mediação entre nós e aquilo que nos separa da presença do Senhor, de voltar à presença do Senhor. O próximo bloco está aqui no versículo 11. Esse versículo 11 talvez seja, junto com o primeiro Neph 3:7, um dos mais conhecidos do livro de Mórmon e mais citados, que é porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Então aqui fala, como é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. No versículo 15 complementa, diz assim, e para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, era necessária uma oposição, até mesmo um fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. Então é necessário que haja uma oposição. Esse termo necessário, ele aparece duas vezes, no versículo 11 e no versículo 15, ou seja, não é uma opção existir oposição. É uma necessidade, é necessário que haja uma oposição. Então, sabendo disso, isso é algo que nós precisamos já saber. Nós citamos e às vezes não paramos para pensar. É necessário que haja uma oposição. Por isso, a oposição, ela não deve ser uma surpresa para nós. Ela não deve pegar nós de surpresa. Poxa vida, eu não sabia que ia ter tanta oposição ou que ia ter oposição desse jeito, dessa forma. É necessário, aqui diz no versículo 11, usa essa palavra, porque é necessário. E no versículo 15 fala, é necessário uma oposição. Então a oposição, ela não é uma opção, ela é uma necessidade. É necessário que haja uma oposição, porque é dessa forma que nós podemos crescer, nós vamos ter a opção de escolher. Então, sabendo que tudo vai ter uma oposição, nós podemos nos adiantar diante de certas dificuldades na vida. Por exemplo, quando eu decido casar, eu já devo saber que no meu casamento vai haver oposição, seja por problemas internos entre eu e minha esposa ou por problemas externos que possam vir sobre nós. Vai ter oposição. Isso não pode ser uma surpresa. Isso não pode ser do tipo assim, será que nós vamos ter dificuldades? Será que vamos ter momentos difíceis? Vamos ter. A oposição, ela é necessária. Quando nós aceitamos um chamado, nós não podemos ficar
ingênuos, pensando assim que vai ser tudo bom, tudo maravilhoso, tudo vai dar certo. Não, de alguma forma vai haver alguma oposição. Por quê? Porque é necessário, não é uma opção existir oposição. É uma necessidade, porque é dessa forma que nós crescemos e nos desenvolvemos espiritualmente. Então, também tem uma outra questão que nos ajuda em relação a isso. Se eu sei que tudo vai ter uma oposição, eu também sei que eu vou poder escolher. Então, eu já posso previamente escolher como que eu vou reagir à oposição. Eu não devo focar na oposição. Por exemplo, eu lembro que um líder ensinou um princípio muito importante. Ele falou, foi um treinamento, né, que ele deu para uma presidência, e ele falou assim: olha, vocês vão ter muitos problemas para resolver. Resumindo, oposição. Vocês vão ter muitos problemas para resolver. Só cuidem para que as reuniões de vocês, as ações de vocês, não sejam só para resolver problemas. Reservem 50% para resolver problemas e 50% para agir de maneira ativa, ou seja, para adiantar soluções, para desenvolver programas, para ajudar pessoas, se preocupar com as pessoas, não focar apenas nos problemas, ou seja, na oposição. E isso é um princípio muito interessante para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos chamados, né? Nós devemos tomar muito cuidado. Vai ter oposição? Sempre é necessário. Está aqui, versículo 11 e versículo 15. É necessário. Sabendo disso, eu devo atentar para não ficar cuidando apenas dos problemas, apenas resolvendo problemas. Ou seja, dando atenção apenas para a oposição. Eu preciso também seguir a vida, seguir em direção a algo maior, seguir em direção àquilo que o Senhor quer que eu faça. Senão eu vou ficar patinando e girando no mesmo lugar, apenas tratando da oposição, apenas tratando dos problemas, e os problemas não vão acabar nunca. Por quê? Versículo 11 e versículo 15. É necessário que haja uma oposição. Então, a oposição, ela é necessária. Então, eu já sei que eu vou ter ela no meu casamento, no meu trabalho, no meu chamado, na minha vida pessoal. Eu vou ter oposição. Isso não deve ser uma surpresa. O que eu devo fazer é já me preparar como que eu vou reagir diante dela, e também tomar esse cuidado de não ficar apenas cuidando da oposição, ou seja, apenas focado nos problemas, apenas naquilo que está ruim, nas dificuldades, sabe? Apenas no amargo, mas também no doce. Não ficar focando apenas na dificuldade, mas também nas bênçãos. Então, esse é um princípio importante para nós entender. Sabemos sim, citamos isso frequentemente, né? Que é necessário uma oposição em todas as coisas. Então, vamos usar esse conhecimento para o nosso bem, nos adiantando e também cuidando para não focar apenas na oposição, apenas no amargo, mas também saber identificar e desfrutar o doce na nossa vida. Acho que hoje o episódio vai ficar um pouco maior, mas tem mais um comentário aqui que eu acredito que é bem importante, tá? Que é o versículo 14 e 16. Aqui no versículo 14, diz assim: E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução. Pois existe um Deus e Ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra, e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem ação. Então aqui fala que Deus criou todas as coisas e que Ele criou coisas que agem e coisas que recebem ação. No versículo 16 segue: O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. Então, no versículo 14 fala que o Senhor criou coisas que agem e coisas que recebem ação. No versículo 16 já coloca nós. Em qual posição que nós estamos? O homem, portanto, foi criado para que agisse. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse. Ou seja, existem coisas que foram criadas para agir e coisas que foram criadas para receber ação. E o homem, e aí homem e mulher, nós fomos criados para agir. Então se espera que nós agimos. Então nós não fomos criados para receber ação, mas para agir. Por isso Deus nos dá o livre-arbítrio, por isso nós não somos forçados a nada. Porque nós fomos criados para agir e não para receber ação. Isso é importante para a nossa vida pessoal,
Porque muitas vezes algumas pessoas elas acabam esperando que alguém venha de fora resolver sua vida, que um milagre aconteça, que elas talvez vão receber uma herança que vai resolver a vida financeira delas, ou que vai surgir um dinheiro na conta delas do nada, sem elas terem feito nada, ou que do nada tudo vai se resolver na vida delas, mesmo sem um esforço da parte delas. E isso não é assim. Nós somos criados para agir e não para receber a ação. Também isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Nós não devemos ser o tipo de pessoa que apenas recebe a ação. Por exemplo, eu estou indo na rua e alguém passa por mim e aí essa pessoa me olha bem feio, bem bravo para mim. E eu retribuo também olhando bem bravo para ela, bem feio. E o que eu estou fazendo quando eu ajo dessa maneira? Eu estou recebendo a ação. Aquela pessoa vinha em minha direção com um olhar feio, bravo, mal-humorado, e eu automaticamente agi da mesma forma, ou seja, ela influenciou a minha ação, eu recebi a ação, eu não agi, sendo que eu poderia, mesmo que a pessoa viesse na minha direção carrancuda, mal-humorada, eu ainda assim poderia responder com um sorriso, bom dia, bom dia. Se ela não cumprimentou, se ela não reagiu, tudo bem, mas eu agi, eu não deixei com que ela mudasse minha maneira de agir. Isso parece muito simples, mas acontece muito. As pessoas nos tratam, talvez não muito, de maneira muito agradável, e nós, às vezes, tendemos a reagir da mesma forma, ou como dizemos, na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E essa não deve ser a melhor maneira, não é a melhor maneira. Isso mostra, quando nós fazemos dessa forma, que nós não temos personalidade própria. Por mais que às vezes as pessoas dizem, não, comigo é assim, é na lata, eu ajo assim, eu sou assim, e não percebem que quando elas estão assim, dessa maneira impulsiva, na verdade elas não estão agindo, elas estão reagindo. Elas estão reagindo, elas não estão mostrando que elas têm autocontrole, ou que elas agem de acordo com como elas querem, mas que elas reagem como os outros agem com elas. Então, se nós somos um tipo de pessoa que se irrita muito fácil, que fica muito bravo facilmente, que se ofende facilmente, nós tendemos a ser esse tipo de pessoa que recebe a ação. E o Senhor não quer isso. Aqui deixou bem claro no versículo 14 e 16, que o Senhor criou nós para que nós agíssemos e não para receber a ação. Então, que nós possamos escolher agir. Pode ser que as pessoas não vão retribuir da mesma forma, mas tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida. Eu não preciso mudar o meu comportamento por causa de outra pessoa. Toda vez que eu mudo o meu comportamento por outra pessoa, eu estou sendo influenciável, e aí eu estou reagindo, eu não estou agindo. Quem deve influenciar o nosso comportamento é o Espírito. Esse sim, nós devemos estar como uma criança se submete a seu pai, como está em Osías 3,19, e deixar ele nos conduzir. Mas temos que tomar cuidado com outras coisas da vida, com outros comportamentos, ações que às vezes mudam completamente o nosso caráter, às vezes nos conduzem a caminhos bem diferentes do que nós, por conta própria, faríamos. Por quê? Porque nós estamos reagindo e não agindo. Então, que nós possamos tomar esse cuidado, identificar momentos em que nós talvez estamos apenas reagindo, com a falsa impressão de que isso indica a nossa personalidade, que indica um posicionamento naquilo que eu sou, como eu falo, como eu ajo. E na verdade só está mostrando que nós não temos personalidade própria, somos muito influenciáveis e não estamos cumprindo com o nosso propósito, porque o nosso propósito pelo qual nós fomos criados pelo Senhor foi para agir e não para receber ação. Pergunta e resposta. O que significa apatia espiritual?
Apatia espiritual é quando uma pessoa sente falta de interesse ou conexão com as coisas espirituais. Por exemplo, falta de interesse de estudar as escrituras, falta de interesse de jejuar, falta de interesse de ir à igreja, no templo, participar das atividades, fazer coisas espirituais. Isso significa apatia espiritual, quando você não tem interesse em participar de atividades espirituais. E esse é um sintoma que tem muitas vezes aumentado, né, entre várias pessoas. Talvez a pandemia ajudou, né, a aumentar essa apatia espiritual, a falta de contato social com pessoas, e é um sentimento que eu diria até normal, mas precisa ser tratado. Então, é importante que, se você identifica que você está passando por apatia espiritual, ou seja, com falta de vontade de participar, o interesse de participar das atividades que tem um cunho espiritual, que isso não chama mais a sua atenção, não interessa a você, é importante que você avalie, faça uma avaliação, se aconselhe com um líder, com um amigo de confiança, para ajudar você, e principalmente busque o Senhor. Busque o Senhor por meio da oração, do estudo das escrituras, mas se você não está, dependendo do nível de apatia espiritual, você vai ter dificuldade, inclusive de estudar as escrituras, inclusive de orar. Então, se você está nessa situação que você nem consegue orar e nem estudar as escrituras porque realmente parece que perdeu o encanto, busque ajuda, busque o conselho de alguém, tá? Isso pode ajudar você. Eu quero que você saiba que há um caminho de retorno, que isso é quase normal acontecer com várias pessoas, tá? Em algum momento da vida, devido a estresses, a problemas, a dificuldades, ou até mesmo por ter negligenciado essas coisas pequenas e simples na jornada, acabou aumentando essa apatia espiritual. Então, se você se encontra assim, eu aconselho que você busque ajuda, tá? Busque ajuda de um líder, de um amigo, de um familiar, ou até de um profissional de sua confiança, para ajudar você a se reconectar, tá? O que você precisa é isso, é se reconectar com as coisas espirituais, e eu garanto para você, tá? Com todo o meu carinho, é possível se reconectar espiritualmente, independente do ponto onde você está agora, independente de quão distante você sinta que está das coisas espirituais ou de Deus, ainda assim é possível reconectar espiritualmente. Ufa! Chegamos ao final de mais um episódio. Hoje foi um episódio maior. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Obrigado mesmo, tá? Obrigado a todos que têm acompanhado o Caminho do Discipulado, a essa série que é o Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda de todos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Espero que você tenha aprendido, tirado alguma lição ou relembrado algo hoje com esse episódio que possa de alguma forma ajudar você na sua jornada aí, no seu caminho do discipulado, tá bom? Tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.